Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. É muito interessante essa passagem do Evangelho, porque o pessoal ali da cidade de Nazaré, eles não demonstraram fé diante da presença de Jesus, que estava ali, que se tinha declarado como o Filho de Deus, e por isso Jesus não fez milagres. Para nos situarmos melhor, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho aqui de São Lucas. Lá fala que Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, jejuou 40 dias, depois ele foi tentado, depois Jesus foi batizado, aí Jesus veio para a sinagoga de Nazaré, e ali ele abriu o livro do profeta Isaías. Ele começou a ler, que foi o capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para curar os doentes, para libertar os cativos de Satanás. E aí, quando Jesus termina, Ele diz assim: hoje se cumpriu este oráculo. Aí diz que o pessoal estava todo mundo ali naquela sinagoga, estavam com os olhos fixos em Jesus. E ficavam admirados das palavras que saíam dele. Mas eles começaram a colocar uma dúvida. Mas esse homem aí, ele não é o filho de José? Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Como é que ele pode dizer que hoje esse oráculo está se cumprindo? E aí eles pediram um milagre. Aí Jesus disse: eu não vou fazer milagre, não. Vocês estão demonstrando que não têm fé. E aí Jesus narra 2 histórias lá do passado, no Antigo Testamento. A primeira é essa que nós vimos na primeira leitura, o sírio Naamã, que estava leproso no tempo em que muitas pessoas eram leprosas. Era um surto de lepra. E Jesus disse que só esse homem foi curado. E no tempo também de Elias, muitas pessoas passando por dificuldade até de alimentação, porque surgiu um tempo em que não chovia lá em Israel, e foi até uma maldição que Elias proferiu
para Israel por causa de Jezabel e Acabe, porque Acabe era o rei de Israel e estava vivendo como um pagão, e ele disse que durante 3 anos e meio não iria chover, e realmente ficou sem chover. Imagine muitas viúvas sofrendo, muitas pessoas sofrendo, e Jesus diz assim, olha, Elias foi enviado somente àquela viúva de Sarepta. Somente ela. E os outros? Aí, como Jesus não disse que não ia fazer milagre, o pessoal não acreditou nele e quiseram matá-lo, jogá-lo no precipício embaixo. Aí Jesus disse que um profeta, ele não é aceito na sua própria cidade, porque as pessoas pararam de acreditar em Deus. Queria falar para vocês o seguinte: nós estamos vivendo esse tempo de Naamã e também o tempo de Elias. Mas nós não podemos viver e agir como se Deus não existisse. A impressão que dá é que as pessoas estão com medo de um bichinho. É um bichinho. E estão vivendo num pavor e num medo tão grande como se Deus não existisse. Bem, eu como sacerdote, eu não posso viver como se Deus não existisse. O que há de ser, será. É simples assim. Agora, o que eu não posso é ser um padre que vai andar por aí descabelando, arrancando os meus cabelos e correndo, fugindo das pessoas, não toquem em mim. Não. Eu tenho que agir como um sacerdote. E nós, sacerdotes, temos que expressar tranquilidade para vocês. Não desespero. Porque se o sacerdote tem desespero, o povo vai ficar desesperado. Então eu não posso me desesperar. Estou dizendo eu tenho que agir e viver acreditando que Deus existe. Se Deus não existisse, eu ia entrar em desespero, mas Deus existe. E Ele está no meio de nós. Nós não cantamos isso? Deus existe e Ele está no meio de nós. É assim. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que Deus está presente na igreja, lá no sacrário. Ele está presente na hora que eu celebro a missa acontece a transubstanciação. E o pão se transforma na carne de Jesus e o vinho se transforma no sangue de Jesus. Eu preciso acreditar que Jesus está presente, realmente, como eu acabei de dizer, na sua natureza humana, na sua divindade, na sua realeza, no sacrário, ou quando Ele está exposto diante de nós, no ostensório. E a minha postura deve ser sempre de calma e de tranquilidade. Porque senão, diante das fatalidades que acontecem no mundo, que é o momento que eu devo demonstrar que eu creio em Deus, eu ajo de forma diferente. É muito fácil eu dizer que eu creio em Deus quando está tudo bem. É muito fácil eu dizer que eu estou em paz quando nada está acontecendo. Mas na hora que as coisas acontecem, eu entro em desespero. Então eu não creio em Deus. Então eu faço da minha vida um teatro. Eu não posso fazer da minha vida um teatro. Ou eu creio, ou eu não creio. Vocês estão vendo que hoje eu estou falando só de mim, né? Tá vendo? O cara. Não é o cara. Eu estou falando que eu, como sacerdote, eu preciso me posicionar como um sacerdote. Será que uma pessoa que estiver infectada com esse tal bichinho, é um bichinho bem pequeno, coronavírus, né?
bem pequenininho. E essa pessoa que estiver infectada precisar de mim, eu precisar da minha pessoa, para ir dar a unção dos enfermos, será que eu não irei? Eu não posso ir? Eu vou ter que ir, porque eu sou sacerdote. Eu tenho que ir, porque eu tenho que me posicionar como sacerdote. Não sei se vocês já ouviram falar de Santa Bertilha, uma santa italiana, simples, de uma simplicidade muito grande, que ela entrou na vida religiosa e a simplicidade era tão grande que ela ficava na cozinha. É assim, né? Manda os simples para a cozinha. E os caras, os grandões, se aparecem. Sempre à frente. Mas na hora que a corda apertou, Primeira Guerra Mundial, imagina, né? Primeira Guerra Mundial, muitas doenças surgiram, pestes aqui e acolá. Aí a Madre Superiora já não tinha mais com quem chamar para cuidar dos doentes e pertilentos. Pergunta para ela: você não pode ir lá cuidar dos doentes? Eis-me aqui como um bom soldado. E foi lá. E cuida de doente, pega lá. Não era esse bichinho, não, era outro. E lá e cuidava e tomava conta e dava. E os doentes ficavam admirados com ela e chamavam ela. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ela? Ela pegou o bichinho e morreu. Acho que vocês pensaram que eu ia dizer que ela ficou curada, né? Não. Nós estamos muito acostumados a sempre contar as curas que Deus faz. E aí nos entusiasma, né? Pois bem, hoje eu vou dizer que ela não ficou curada. Ela pegou e morreu. Um outro santo muito conhecido, São Luís Gonzaga, jesuíta. Morreu como seminarista, novo. Até hoje eu não sei a idade, eu não sei se está entre 24 a 30 anos, a idade que ele morreu. Está nessa fase aí. Entrou no seminário para ser padre, e aí surge também uma peste, começa a se espalhar na Itália. E esse seminarista se dispõe a cuidar dos pertilentos. E vai, cuida, e toma, e abraça, e reza, e dá remédio, tá vendo? Não foge, não corre, fica ali e cuida. Homem de fé. Aí depois, os superiores dele pediu que tirou os seminaristas, porque os seminaristas estavam cuidando demais, e com medo de eles serem contaminados. Aí ele vai no superior e diz: eu quero cuidar dos doentes. Não permita que eu fique sem cuidar deles. E o superior não teve outra forma senão deixar. E ele foi. E sabe o que aconteceu? O bichinho pegou ele também. Não é o de agora, não, era outro. E aí acontece um fato importante na vida dele. Ele manda uma cartinha para a mãe dele. A cartinha que ele manda, o conteúdo geral é esse: mamãe, peguei a peste. Tenho pouco tempo de vida, mamãe. Mas quero dizer para a senhora o seguinte: quando a senhora me vê no caixão, não arranca os cabelos não, mamãe, e nem culpe a Deus por eu estar dessa forma.
Porque, mamãe, eu estarei lá diante de Deus, esperando o dia da sua chegada. E depois morreu. Eu preciso agir como os santos agem. Eu estou dizendo. Eu preciso agir como os santos agiram. E como Jesus agiu. Eu não posso me agitar. Porque eu repito, é fácil demonstrar fé em Deus quando tudo está bem. Mas na hora do vamos ver, aí todo mundo corre. Agora mesmo fui entrando ali, né? Aí uma pessoa veio pedir a bênção, ela estendeu a mão e disse assim, não posso. Eu disse, não pode segurar na minha mão. Deus te abençoe. O que há de ser, será. Aí ele deu risada e foi embora. O que eu não posso é me agitar. O que há de ser, será. Se esse bichinho for me pegar, que pegue. E pegue por inteiro. O que é que eu posso fazer? Agora que nós estamos num tempo que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sim. Não é um tempo para a gente morrer bem. Termos uma boa morte. Isso é o tempo. Aí temos que ver como é que está a nossa vida de pecado. O que é que nós estamos fazendo. Se nós já largamos aquele pecado de estimação. Se realmente nós queremos levar uma vida santa. Porque eu vou dizer para você, parece que o bichinho está aí, gente. O bichinho está aí. Não estou dizendo para vocês serem insanos, né? Agora, não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós precisamos agir como se Deus existisse, porque parece que nós não agimos como se Deus existisse, não. Como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas. O que eu sei é o seguinte, vai ter gente que vai morrer com o bichinho e tem gente que vai morrer sem o bichinho. E vai ter outros que vão morrer com outro bicho. Isso eu sei. Agora, a questão é, como eu sempre falo aqui para vocês, vai morrer com o bichinho como santamente? Ou na desgraça do pecado? Aí sim, aí dá medo. Morrer com o bichinho com a desgraça do pecado, aí dá medo. Mas morrer com o bichinho santamente, o bichinho só ajudou a pessoa a chegar no céu. Aí eu repito o que São Luís Gonzaga disse, né? Mamãe, peguei. Mas não vai descabelar não, viu, mamãe? Estou indo para o encontro de Deus. Lutei para chegar lá, mamãe. E vou ficar lá esperando a senhora chegar. Então tá ok. No tempo do profeta Elias, só uma mulher conseguiu se salvar. No tempo também lá de Naamã, só ele foi curado, os outros morreram. Eu só sei que Deus existe. E Ele está no meio de nós, como nós cantamos, né? Deus existe, Ele está no meio de nós. Agora é a hora de cantar. Mas é para cantar acreditando, não é cantar com medo, né? É cantar. Fazer dessa música a música. E acreditar que Deus está aqui. Agora, se Deus vai me livrar do bichinho, eu não sei. Mas que Ele está aqui, Ele está. Se Ele vai, vou repetir. Se Ele vai me livrar do bichinho, eu não sei. Eu só sei que Ele está no meu. Agora a preocupação dele é essa. Olha, o bichinho está aí, Padre José Augusto. Mas você está em paz diante de mim? Tem alguma coisa que você precisa tirar?
Não está na hora de você buscar um sacerdote, não, Padre Augusto. Porque o bichinho está no meio de nós também. Em outras palavras, fiquemos em paz, meus irmãos. Tenhamos paz. E hajamos acreditando na presença de Deus e hajamos como os santos. Porque senão eu vou ficar doido. Doido, eu não quero morrer. Eu quero morrer em paz. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.